água, a gente pensa nela para coisas do dia a dia, né? Limpar, beber, viver. Mas e se por trás disso tudo a água guardasse um segredo? Um significado muito mais profundo. A ideia de que um simples banho pudesse representar, sei lá, uma transformação total da alma. É exatamente nessa história que a gente vai mergulhar hoje. Vamos entender como a água virou esse símbolo tão poderoso de renascimento espiritual. Então, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma coisa tão física, tão concreta como lavar o corpo, acabou ganhando um peso tão espiritual, tão profundo? Parece um salto enorme. Mas para entender isso, a gente precisa, como quase sempre, voltar lá no começo de tudo. O nosso roteiro para essa jornada tem 4 pontos principais. A gente começa nas raízes, lá na Torá. Depois, vamos para as profecias sobre as famosas águas vivas. Na sequência, a gente vê a transição para o batismo cristão. E, por último, a gente traz tudo isso para os dias de hoje. Bora lá? Bom, nossa primeira parada é lá atrás, no Antigo Testamento. E olha, lá a ideia de impureza era algo muito, mas muito sério mesmo. Não era tipo sujeira normal, pó, lama. Não. Era algo que criava uma barreira de verdade, sabe? Uma separação real de um Deus que é visto como totalmente santo. E para um problema assim, a solução também tinha que ser algo visível. Na Tora, a lei judaica está cheio de exemplos disso. Se alguém tocasse num corpo morto, por exemplo, essa pessoa ficava impura ritualmente por uma semana inteira. E a solução? Um ritual com água. Mas aqui é que está o pulo do gato, a sacada principal. Esses rituais nunca foram só sobre lavar o corpo, entende? Eles eram, na verdade, uma espécie de encenação, um teatro mesmo, que mostrava visualmente uma verdade espiritual muito mais funda. É aqui que a gente entende o porquê de tudo isso. A limpeza por fora, com a água, era só um sinal, um lembrete visível de algo que Deus realmente esperava. Uma limpeza por dentro, uma mudança de coração. Porque, vamos combinar? De que adianta um corpo ir limpinho se o coração continua, digamos, sujo, distante de Deus, né? E essa disposição interna para mudar tem um nome hebraico muito forte, techuvá. É bem mais que só sentir muito. Techuvá é a decisão de dar meia volta, sabe? Se afastar do que está errado e voltar na direção de Deus. Sem essa atitude do coração, o ritual com água era só um banho, nada mais. A techuvá era o primeiro passo, o passo essencial. Certo. Então, a pessoa se decidiu pela mudança, pela techuvá. E depois, o que acontece? Aí entra a prática. E para isso tem outra palavra hebraica fundamental, halacha. Significa literalmente o caminho. É sobre o jeito de andar, de viver em sintonia com Deus. Isso mostra que a purificação de verdade não era um evento único e pronto. Não. Era o início de uma caminhada para a vida toda. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte. Porque aí chegam os profetas de Israel e, nossa, eles pegam essa ideia toda de purificação e aumentam o volume, sabe? Eles começam a falar de algo completamente novo. Uma purificação que não seria mais um ritual feito por mãos humanas. Seria uma limpeza profunda, na alma, feita pelo próprio Deus. Olha só o que o profeta Ezequiel promete. Isso aqui é revolucionário. Percebe a mudança? O protagonista agora é outro, é Deus quem age. É Ele quem vai espalhar a água pura. A responsabilidade sai da nossa mão e vai para a mão dele. E o resultado não é só ficar limpo, é uma recriação, um coração novo, um espírito novo, é outra coisa. E para falar dessa ação divina, os profetas usaram uma imagem muito poderosa, águas vivas. No sentido prático, isso significava água de fonte, sabe? Água corrente. Mas a teologia por trás, nossa, é gigante. Era uma água que vinha direto de Deus, e por isso ela nunca, jamais poderia se tornar impura. Era a esperança de uma purificação que fosse de uma vez por todas perfeita e definitiva. E aí, séculos se passam, e essa promessa antiga chega no seu ponto máximo. Jesus aparece em cena e faz uma afirmação, uau, impressionante. Ele diz que ele mesmo é a fonte dessas águas vivas. Ele se apresenta como a resposta final para toda essa espera, oferecendo uma purificação que não tem mais limites, que pode limpar qualquer coisa, qualquer pessoa, para sempre. Bom, com todo esse histórico, agora fica mais fácil entender a transição para o batismo cristão. Ele não apareceu do nada, sabe? Foi o ponto de chegada de séculos de rituais, de profecias, tudo apontando para algo muito maior que ainda estava por vir. Olha que interessante essa evolução. A gente consegue ver o símbolo ganhando cada vez mais profundidade. Começa com uma coisa física lá na Torá,
depois vira uma promessa de algo interior com os profetas, aí se torna um chamado público ao arrependimento com João Batista e, finalmente, no cristianismo, a ideia explode num significado totalmente novo: morrer para a vida antiga e ressuscitar para uma vida inédita. Para a gente entender essa virada de chave, dá para fazer uma comparação com a circuncisão. Na antiga aliança, era aquele sinal físico, na carne, que marcava a pessoa como parte do povo de Deus. Pois bem, o batismo se torna um novo sinal. Só que o foco muda. Ele aponta para o que sempre foi o verdadeiro objetivo, a tal da circuncisão do coração. Ou seja, uma transformação que acontece por dentro, que resulta numa consciência limpa diante de Deus. E tem uma passagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos, que resume isso de um jeito genial. Ele diz que no batismo é como se a gente fosse sepultado junto com Cristo. Para quê? Para que assim como ele ressuscitou, a gente também possa andar numa novidade de vida. Percebe a profundidade disso? Não é mais sobre lavar a sujeira. É sobre se identificar com a história de Cristo. Morrer para o eu antigo e renascer para algo absolutamente novo. Beleza. A gente já viu a história, a teologia, mas e daí? Agora a gente chega na parte prática. Como é que toda essa simbologia tão rica afeta a vida hoje? O que significa, no meio da correria, viver essa tal novidade de vida? Então, o primeiro conceito prático é a ideia de uma garantia. Um selo. Pensa um pouco. Depois de uma transformação tão grande, como é que se tem certeza de que aquilo é para valer, que vai durar? A resposta está justamente na ideia desse selo. A teologia cristã ensina que o próprio Espírito de Deus funciona como esse selo. É uma marca que diz: isto aqui pertence a Deus. E não é só isso. O texto bíblico usa a palavra penhor. Sabe o que é um penhor? É como se fosse um sinal, a primeira parcela, um adiantamento de uma herança que ainda vai ser recebida. É a garantia de que essa vida nova que começou lá no batismo é real e tem um destino glorioso pela frente. Então, se a gente juntar todas as peças do quebra-cabeça, o caminho fica bem claro. Primeiro, tudo começa com a decisão de mudar, a techuvá. Depois, essa decisão é mostrada publicamente através do batismo. A partir daí, começa a jornada do dia a dia, a caminhada, a halacha. E o que dá a segurança para tudo isso? A confiança no selo, nessa garantia de Deus. É impressionante ver como esses conceitos tão antigos se conectam e fazem tanto sentido hoje, né? E para fechar, fica uma pergunta, que é na verdade um convite para pensar. Se o batismo, se esse processo todo de purificação é só o ponto de partida, a grande questão é, de que forma essa vida nova, essa pureza, se mostra na prática? No nosso jeito de viver, de trabalhar, de se relacionar com as pessoas. Fica aí a reflexão.